Rapaziada, o craque Neto reage à vitória esmagadora do Flamengo e ao Mengão tirando o Rodrigo Garro do Corinthians. Vamos acompanhar aqui esses dois cortes que eu separei da imprensa esportiva, analisando e debatendo a vitória Mengão na liderança do Campeonato Brasileiro. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e bora pro vídeo. Carvalho, direto do Maracanã, mais um link com a gente, o Rosenberg, que tá lá na Neoquímica Arena. Ô, Thiago, você que tá forte, tá bonitão, arrebentou lá em Orlando, passeando pra tudo quanto é lugar. Fiquei acompanhando você no Instagram. E você aí, conta pra mim essa goleada da equipe do Flamengo, que é líder da competição, porque o Cruzeiro me parece que tá ganhando, já acabou ganhando de 2-1 do Palmeiras. O Vasco ontem, que tomou um chocolate, e o Diniz acha que inventou a bola. E aí, Thiago? Ô, craque, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela participação. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Sempre feitos por você. Sempre um prazer estar aqui no apito final. Olha, a noite foi boa pro Flamengo, não só pelo chocolate, mas um belo resultado do Flamengo. Foi o último jogo aqui no Maracanã, antes do Mundial também. Então, uma conexão com o torcedor. Teve festa ao término da partida, aqueles celulares acesos com o Luizinha. Agora, a noite foi especial para dois jogadores, craque. Vou tentar fazer aqui uma ressalva para dois atletas do Flamengo. O Arrascaeta, que fez aniversário hoje, 31 anos, e abriu o placar desse jogo, fez o primeiro gol da noite, e também pro Everton Araújo, porque eu tenho certeza que você, Neto, deve lembrar do seu primeiro gol na carreira. Sei que foram muitos, 184 se eu não estiver errado. Agora, o Everton Araújo fez o primeiro gol dele no Maracanã, e para um jogador do Flamengo isso é muito especial. Ele falou um pouco sobre esse momento, então vamos ouvir o Everton Araújo. Eu agradeci a Deus pela oportunidade de ter dedicado esse gol para minha filha, que está por vir. E fiz esse gol dedicado para ela, e esse gol representa muito para mim. O meu primeiro gol aqui no Maracanã, um estádio muito especial como esse, e aí dizer que eu estou muito feliz, agradecer a minha família, a todos que me ajudam no dia a dia para que eu pudesse estar dentro de campo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, isso vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado. E foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Eu estava arriscando mais nos outros jogos e graças a Deus hoje eu consegui acertar. Agora, o Flamengo basicamente jogou sozinho hoje no Maracanã, craque Neto. A verdade é que o Flamengo dominou as ações da partida desde o início do jogo. O Arrascaeta abriu o placar ainda no primeiro tempo, um belo passe, inclusive, do Léo Ortiz. Mas teve outras chances de ampliar, com o Luiz Araújo, enfim. E no segundo tempo, aí o placar deslanchou logo no início do segundo tempo, com 3 minutos. O Everton Araújo fez o segundo, depois Luiz Araújo marcou 2 vezes, o terceiro gol e o quinto. E no meio desses gols, o Varela deu uma assistência também perfeita para o Michael fazer o quarto gol do Flamengo. Então foi uma noite assim realmente totalmente rubro-negra aqui no Maracanã, sem muitas chances para o Fortaleza, que pouco pegou na bola. O torcedor encheu a casa, 65 mil pessoas presentes, aniversário do Arrascaeta, e para comemorar tudo isso, a vitória por 5-0 e agora a liderança do Campeonato Brasileiro, 24 pontos então, ultrapassando o Bragantino, que havia vencido o Vasco ontem também aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, mas o Flamengo chegando a 24, ultrapassa aí o Bragantino, ultrapassa também o Palmeiras. O Cruzeiro venceu há pouco, é o segundo colocado do campeonato, o Flamengo liderando então com 24 pontos somados. Agora o Flamengo se despede do Maracanã, foi o último jogo hoje aqui, viaja para o Mundial no dia 11 e amanhã os jogadores estão de folga, aquela folguinha merecida, até por isso foram embora bem rápido, saíram do vestiário aqui com pressa, porque eles queriam comemorar o aniversário do Arrascaeta e também o diazinho de folga que eles vão ter amanhã, Neto. Ô, Thiago, o primeiro gol que eu fiz da minha carreira eu tinha 16 anos e 8 meses, foi Guarani e Juventus na Rua Javari. A gente perdeu o jogo de 2-1 e eu que fiz o gol pelo Guarani, e me recordei aqui há quantos anos? 42 anos atrás. Há 42 anos eu fiz o primeiro gol da minha história. Você não ia esquecer. Jamais, garotinho. Ô, Thiago, eu continuo firme e forte aí, obrigado pelas suas informações todas. Tamo junto e misturado e arrebenta aí na Band, hein? Sempre um prazer, craque. Um beijo pra vocês, um bom domingo. Vou tirar você daí, vou trazer você pra São Paulo também, tá bom? Se prepara aí, que aqui o pau tora, velho. Aqui ninguém vai ficar fazendo exercício, vai pra praia todo dia, é abdômen. Aqui, velho, aqui você tem que correr e ficar... E esse é danadinho. Esse é danadinho. Esse é danadinho. Vamos lá, pra eu voltar depois pro Corinthians, mas uma pitata, vamos lá. O Flamengo é o time a ser batido. Pra mim, o Palmeiras.
Para mim o Palmeiras está na frente, mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo incrível. Quesada, Tel, Marília Ruiz e Godoy. E fez 5-0 num time que não é um time de esquina, né? Todo mundo fala do Fortaleza, mas Fortaleza... Não tá legal, não tá legal. Faz tempo, hein? Mas é um time que a gente soube reconhecer no trabalho do Vojvoda uma força do futebol brasileiro que não vive um bom momento. Não, eu continuo com a minha opinião que os dois grandes times do Campeonato Brasileiro são Palmeiras e Flamengo. Não mudo isso. Não, eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, tem que ficar de olho. Qual o time do Alê? Bragantino. O Alê é Goiás. Goiás, grande Alê. Mostra o filho do líder da Série B. O moleque bonito, rapaz? Sei lá. Tá cabeludo. Tá aí o Alê fazendo jornalismo, se formou em medicina, o vô dele. Um dos maiores médicos. Sim, que meu pai seu fez papai. Um trabalho fantástico. E hoje ele tá fazendo na FAAP. O Flamengo é líder, mas o Flamengo não joga mais antes do Mundial. O Red Bull Bragantino joga e o Cruzeiro também joga antes do Mundial. Eles jogam no dia 12. Dia 12 a gente tem a última rodada, aí para tudo. Cruzeiro e Vitória, se eu não estiver errado. Exatamente. Cruzeiro e Vitória lá na Bahia e é Red Bull Bragantino e Bahia. Se os dois vencerem, pulam o Flamengo. Vamos lá, para você, Marília Ruiz, o Flamengo, esse com o Thiago Carvalho, para todo mundo aí, arrebentando aí, 5-0 no Fortaleza, é uma coisa impressionante a equipe do Flamengo. E por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, mas o melhor elenco para mim é o Palmeiras. Então, Neto, o Flamengo ainda na gestão Felipe, Luiz, e também nos últimos técnicos que passaram, ele sofre um pouquinho de instabilidade. Então, essa semana se classificou na Libertadores com 1-0 sofrido, contra o pior time do campeonato. Corinthians sofre do quê? De tristeza profunda. E o Grêmio? Não, o Grêmio agora... Não, tudo bem. Não, só estou dizendo que a sequência do Flamengo, ela é pontuada. Eu sei, mas sim, eu queria que você pudesse me ajudar. O que nós estamos sofrendo? Quer um abraço? Não, um abraço. Posso te ajudar com um abraço? Um abraço, mundo. Dá pra abraçar três aqui na mesa. Se o Flamengo está com estabilidade, eu acho que vocês podem dizer, um abraço. Eu acho que nós, a única coisa, nós... É um abraço carinhoso, nós três. Que merda que nós temos, gente. Que merda que nós temos. Não pode falar isso na televisão. Ele, desde que começou a temporada pra valer, que foi a partir de abril, ele, por exemplo, fez uma Libertadores que dá a ele um problema. Amanhã a gente tem o sorteio das oitavas de final e o Flamengo foi segundo do seu grupo. Sim. Vai aparecer pro Flamengo, muito provavelmente, se ele não pegar o primeiro do seu próprio grupo, que ele foi melhor, né, a LDU, ele vai ter um problema nas oitavas de final. Então, temos também amanhã o sorteio da Copa do Brasil, também com potes liberados. O Flamengo tem um elenco mais numeroso, tem um Mundial de Clubes com muita expectativa, num grupo acessível, diferente do grupo do Botafogo, por exemplo, para se classificar na primeira fase. Então, é essa sequência do Flamengo que dá ao torcedor, às vezes, a vontade de vaiar no Maracanã. Essa semana eu estava no Rio de Janeiro, para ganhar do Tátira na Libertadores em casa foi difícil. E agora o Flamengo vai decidir sempre fora, porque ficou em segundo do seu grupo. Sim. Então, acho que o Flamengo é grande favorito, um dos grandes favoritos no Campeonato Brasileiro, mas sempre o mata-mata pontua o meio da semana do Flamengo, diferente do que acontece com outros clubes. Para você, o Flamengo, acho que o único time que briga com o Flamengo brasileiro é o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma vantagem. Olha, o Cruzeiro... Não, tudo bem, o Cruzeiro pode chegar também, mas assim... vamos botar o Cruzeiro também, mas lembra quando a gente falou aqui no domingo passado, olha, se o Palmeiras ganhar 7 pontos, abriu. Quem está na frente? Flamengo e o Palmeiras é quarto. Mas o Cruzeiro, o Cruzeiro que o Theo falou, venceu Palmeiras e Flamengo na sua casa, mas venceu, fez 6 pontos contra esses times. Mas a gente nunca colocou o Cruzeiro nisso. Não. A gente está colocando agora por causa dos jogos. Tem também a vitória do Flamengo agora, hein? Pra gente acompanhar como o Flamengo atropelou o Fortaleza. Foi assim que o Flamengo venceu no Maracanã, lotado mais uma vez. Jailson, e o Flamengo contou então com a derrota do Palmeiras e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Parecia a decisão da Liga dos Campeões. Parecia, verdade. O Flamengo aproveitando, né? O Fortaleza que não vem bem, a gente já tá falando isso há um tempo também. O Flamengo era isso, basicamente, que a torcida esperava no meio de semana contra o Tátira, na Libertadores. Grande passo do Zico, hein? Pô, o Léo Ortiz é brincadeira. Exatamente. Mas o Fortaleza que se mostrou ali frágil em determinado momento do jogo, logo ali tentando sair um pouco. E aí, no momento que o Fortaleza tentou sair um pouco, o Flamengo realmente botou todas as armas ali, né, ofensivamente, e conseguiu fazer os gols, um atrás do outro. O Flamengo que pelo primeiro tempo explorou muito o lado esquerdo,
No segundo tempo, explorou o lado direito e aí conseguiu fazer os seus gols, transformando a vitória em goleada. E aí teve provocação do Deivinho e o Luiz Araújo também respondendo, Mário Mar. Jogou muita bola, né? O Flamengo jogando muito bem, esse gol foi um golaço, né? A construção dele me lembrou o Klopp. Retorno do Pulgar, né, nessa construção dessa jogada. Por causa da velocidade e como o time acertou, né? Muito bem o Flamengo. Mas vamos ter que falar do Fortaleza também. A gente fala assim dos dois clubes agora no Sport Center, ouvindo também os personagens. Vamos lá. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores, lideramos o Campeonato Brasileiro, melhor ataque, e isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos primeiro semestre excelente. Uma situação muito complicada, de las mais complicadas que he vivido eu, encontrar la sabiduría, el control emocional, encontrar la inteligencia e encontrar as decisões justas para este momento. Não tem mais nem que pedir desculpas, que já pedimos algumas vezes. Acho que a gente tem que reagir, voltar a dar orgulho ao torcedor, com humildade, com o pé no chão, sabendo do momento que a gente passa que é difícil. O trabalho permanece e o Vojvoda é o profissional que tem toda a capacidade e a gente tem que encarar cada jogo como uma final. Números então do jogo, tá? Abram alas para ele, o craque do Campeonato Brasileiro. Números de De Arrascaeta em 9 jogos do campeonato. Olha só, 9 gols. 9 gols em 9 jogos, mano. Tem tempo que não acontece aqui no Campeonato Brasileiro. Por isso a média de 1 gol por jogo, 4 assistências, 2 pênaltis sofridos. Analisando a vitória do Mengão sobre o Fortaleza. Flamengo que agora é líder do Campeonato Brasileiro. Ainda tem uma rodada que o Flamengo não vai disputar neste momento, porque já está em preparação para o Super Mundial de Clubes. O elenco do Flamengo está de folga até na quinta-feira, né? Então, o foco agora é descansar e depois voltar para os treinamentos aí, visando o Super Mundial de Clubes. E a situação do Rodrigo Garro, assim como a do Memphis Depay, mas o do Memphis Depay nem coloco nesse bolo, porque o Rodrigo Garro é um nome que interessa aí aos torcedores do Flamengo para ser uma sombra aí, talvez reserva ou até titular ao lado do Arrascaeta, enfim, roubar a vaga, roubar no sentido de, né, no bom sentido de ser titular, tirando o Arrascaeta do time do Flamengo. Acho difícil, mas por que não? É futebol, né, meus amigos? A situação é que o Rodrigo Garro, no Corinthians, deve reaver a questão do contrato dele, assim como o Memphis Depay. O Rodrigo Garro, ele está extremamente insatisfeito com o atual momento do Corinthians e a situação tá feia. A invasão lá no CT do Corinthians, perdendo, sendo eliminado, perdendo o jogo, empatando. Enfim, a pressão tá absurda lá no time do Corinthians e o Garro e o Memphis Depay vão reavaliar a situação do contrato deles com o time paulista, né? E aí, o que você acha do Rodrigo Garro no Mengão? Deixa aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.